Quando o assunto é fragrância para o dia a dia, muita gente fica na dúvida se realmente vale a pena investir numa colônia ou se um perfume mais intenso faz mais sentido. E aí, ao longo desse vídeo, eu quero te explicar, de uma vez por todas, de forma real, qual que é a diferença entre a colônia e o perfume, como é que funciona a fixação na pele, em quais situações a colônia vai funcionar melhor, quando é que ela pode ser a escolha mais equilibrada para a sua rotina. Quero aproveitar também para poder comentar e falar sobre o que observar na hora da composição, no desempenho ao longo do dia, no custo-benefício, para poder alinhar bem a expectativa, aquilo que você espera com o uso das colônias no dia a dia. E para arrematar o vídeo aqui, no final eu quero indicar para você duas colônias que eu tenho usado bastante no meu dia a dia. E claro, se algum dos produtos que eu citar aqui te interessar, sempre tem link de compra aqui na descrição que facilita bastante para você. Esse é o tipo de conteúdo, né, mais direto, mais objetivo, que te ajuda a escolher melhor os produtos. Então dá uma moral, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Seja muito bem-vindo aqui ao Glow Up, eu sou o Matheus Couto. Agora vamos entender se realmente vale a pena ter uma colônia e utilizar no dia a dia. Para a gente começar, quando a gente fala de fragrância, tem muita confusão aí justamente por conta dos nomes. Então, colônia, perfume, body splash, e cada um deles existe para um tipo de uso diferente. E entender essa diferença vai mudar completamente a forma como você escolhe, principalmente como você usa as fragrâncias no dia a dia, na sua rotina. De forma prática, a principal diferença entre a colônia, o perfume e o body splash está exatamente na concentração de fragrância. O perfume, ele tem uma concentração maior, por isso ele costuma projetar mais e fixar por mais tempo na nossa pele. Então ele é mais indicado para eventos, noites, ocasiões especiais, até quando você quer uma presença mais marcante. O Body Splash, ele já tem uma concentração bem baixinha. Ele entrega muito mais aquela sensação de frescor do que o cheiro em si. E costuma durar pouco tempo, inclusive, porque ele funciona quase como um refresco perfumado, né? Que a gente costuma utilizar depois do banho ou em dias que as temperaturas estão muito elevadas. Agora, a colônia vai ficar exatamente no meio do caminho. Ela tem uma concentração menor que a do perfume, só que maior que a do Body Splash. O que vai fazer dela é essa opção bem interessante, bem equilibrada, para você conseguir usar todos os dias. A proposta não é invadir o ambiente, nem deixar um rastro forte, mas acompanhar a rotina. Trabalho, estudo, atividades durante o dia, encontros informais e, inclusive, a utilização dela no pós-banho. Falando de fixação, a maioria das colônias costuma durar em média de 3 a 6 horas, mas vai depender da fragrância, do tipo de pele e também do clima. Não é uma fragrância feita para grudar o dia inteiro, mas para entregar conforto, frescor e presença na medida certa. Em muitos casos, inclusive, reaplicar aí ao longo do dia faz parte da proposta do produto. E eu acho que isso não é um problema, na verdade, né? Acaba se tornando só uma característica de uso, como usar um balme labial, por exemplo. Um outro ponto bem importante é o perfil de quem a colônia faz mais sentido. Então ela vai ser muito ideal, por exemplo, para quem trabalha em ambientes fechados, para quem usa fragrância no escritório, em salas de aula, em hospitais, como é o meu caso, ou em qualquer lugar onde o exagero pode incomodar. Ela também funciona muito bem, é um grande acerto para quem mora em regiões muito quentes, quem transpira muito ou simplesmente não é muito chegado aí nas fragrâncias mais intensas e mais pesadas. No dia a dia, a colônia, inclusive, ela costuma funcionar melhor em situações como trabalho, rotina profissional. Vai entrar muito bem como uma alternativa ali em compromissos para utilização durante o dia, num café, por exemplo, um almoço. No uso pós-banho é bem interessante para quando você for para academia, atividades ao ar livre, quando você tem encontros informais, por exemplo, é bem interessante, e como eu já comentei, em dias que a temperatura está muito elevada. Além disso, muitas colônias acabam apostando em notas mais frescas, mais cítricas, aromáticas ou especiadas mais leves, o que reforça inclusive essa sensação de limpeza e de frescor ao longo do dia e no pós-uso imediato. Outro fator que acaba pesando bastante sempre é o custo-benefício. As colônias são produtos que, de maneira geral, são muito mais acessíveis que os perfumes e permitem o uso mais frequente e acabam sendo aí, né, uma escolha mais racional para quem quer sempre ficar com essa característica de perfumado, mas gastando um pouco menos do que se você comprasse um perfume, por exemplo.
E aí, para não ficar só nas explicações, vou trazer para vocês aqui duas colônias que eu gosto bastante e que vão materializar e registrar tudo isso que eu trouxe para vocês a respeito de colônia. Cada uma tem uma proposta diferente no sentido de experiência sensorial, mas elas têm essa convergência, digamos assim, na proposta geral, né, naquilo que elas, nos ambientes em que elas se encaixam muito mais. Então agora vamos começar aqui com os dois produtos que eu separei para vocês. Então, começando aqui, o primeiro item, né, que eu quero trazer para vocês é a colônia Febo. Essa aqui é de limão siciliano, eu praticamente não gosto, como vocês conseguem perceber. Falando da embalagem, ela vem com um frasco de vidro, bem acabadinho, com uma sensação realmente de produto mais premium. Esse, inclusive, é um vidro um pouquinho mais pesado e traz essa robustez que involuntariamente a gente remete à qualidade. Aqui a gente tem 200 ml, então vai render bastante para você poder utilizar no uso diário, inclusive para fazer aquelas aplicações e reaplicações que eu comentei com vocês. Falando aqui da fragrância, o que a gente tem? É uma abertura mais cítrica, mais fresca, com limão siciliano e bergamota, que são muito evidentes, estão logo na saída. Esse toque aromático, ele é levemente, aliás, especiado no início, porque tem o alecrim e também traz a pimenta negra. Aí depois, ele evolui para um corpo mais limpo, mais elegante, com o jasmim, rosa, violeta. E no fundo, ele traz ali um toque mais suave, que é muito confortável com o cedro, almíscar e também com beijoim. Então ele traz essa fragrância mais leve, mais refrescante e que é muito fácil de você usar no dia a dia. Eu gosto muito porque realmente essa saída com o limão siciliano, com a bergamota, eles têm esse toque interessante. Para um pós-banho, por exemplo, é sensacional. Outro momento que eu gosto muito de utilizar, que eu acho que casa muito bem, é muito agradável, principalmente na hora de dormir, é quando os dias estão com as temperaturas mais altas. Então, por exemplo, se você não tem um ambiente muito climatizado, essa sensação de frescor acaba sendo entregue aqui por essa colônia. Então, eu acho que são dois aspectos muito interessantes aí que entregam um resultado bem legal. Outros momentos para utilizar. Academia, não vai incomodar. Eu confesso que essa daqui eu não gosto muito de utilizar para ir para o trabalho. Eu prefiro uma outra que eu vou trazer aqui para vocês. Mas ela também caberia muito bem, tá? Por conta dessa... Depois que ela vai mudando, né, os tons ali, a entrega do resultado final, da fragrância, da experiência sensorial, ela fica bem estável, muito agradável e dá para você utilizar em outras rotinas também. Sem contar aí na embalagem, né? Acho que tem esse padrão Febo aqui. É um vidro bem mais robusto, muito interessante. Não é o mais prático para carregar, mas é prático para carregar. Então acho que traz esse resultado aí bem legal na praticidade, na versatilidade e nessa experiência sensorial que é bem interessante e muito característica, inclusive, de todas as linhas da Febo. Essa aqui é uma colônia que está na faixa dos R$60. Acho que é realmente um valor justo se a gente considera o frasco, a quantidade, a qualidade da Febo. Então eu acho que vale muito a pena. E se você fosse me perguntar assim, Matheus, você acha que vale a pena? Eu acho, para quem está buscando uma colônia mais fresca, uma colônia versátil, que traz esse conforto na fragrância e vai funcionar, como eu comentei, para o trabalho, para a rotina diária, principalmente para climas quentes. Então é uma boa escolha para quem não gosta, por exemplo, de fragrâncias com punch, né, muito fortes, muito invasivas. E pensando na proposta de uso, nas rotinas, eu acho que entrega aí um ótimo custo-benefício para você poder utilizar todos os dias. Seguindo a lista, eu tenho aqui a colônia Granado Therapeutics com cardamomo e gengibre. Essa daqui eu conheci quando eu estava no shopping e entrei na loja da Granado para poder dar uma olhada, e ela me chamou muita atenção, pela embalagem, que é mais robusta, mas também por esse frasco, que é bem trabalhado, tem um visual muito elegante e uma identidade própria da linha Therapeutics. Isso é muito interessante porque a Granado tem muito disso, né, de trabalhar esse premium. É um produto que realmente traz um acabamento muito sofisticado, o frasco tem 230 ml, então já reflete aí num bom rendimento para o uso diário. Falando da fragrância, ele vem com uma abertura mais fresca, bem cítrica, com bergamota, grapefruit, trazendo realmente uma sensação logo de cara de limpeza, o que é bem característico de colônia. A evolução aromática, ela vai com lavandim, com lavanda, e deixa a fragrância mais equilibrada e mais confortável. O cardamomo e o gengibre, eles já vão aparecer mais no corpo ali, trazendo esse contraste entre o frescor e entre o calor das especiarias. No fundo, a gente tem um fundo realmente amadeirado, suave, com âmbar, com cedro, com patchouli, mas que não pesa, tá? A fragrância aromática especiada,
revigorante e muito fácil de você utilizar aí no dia a dia. Eu sei que vai conflitar com o que eu passei anteriormente, mas assim, ela é muito agradável e já traz uma proposta que, apesar de, no geral, ser semelhante, é uma experiência sensorial completamente diferente. Aqui, eu já acho que a gente tem um item, por exemplo, para você utilizar em clínicas, em consultórios, que não vai pesar e não vai conflitar. Essa, inclusive, eu gosto bastante de usar para minha rotina do trabalho quando eu tô lá no hospital, porque traz uma entrega que não é invasiva, como é, por exemplo, de um perfume, mas que não fica tão aquém como é o caso do Body Splash. Então, por isso que eu acho que é um grande acerto e que todo mundo deveria usar colônia para o trabalho no ambiente hospitalar, no ambiente de clínica, por conta da experiência das outras pessoas e do conforto das outras pessoas. Mas, como toda colônia, também vai casar muito bem, vai ser muito agradável para uso em academia, para rotinas ao ar livre, como é a proposta de colônia mesmo. Em termos, comparando fragrâncias, eu acho que essa daqui é mais agradável, apesar de conhecer essa linha mais cítrica da Febo, por exemplo, que está dentro ali do mesmo grupo da Granado, mas eu entendo que elas se comportam de formas muito distintas. Então a outra eu já acho, já remete muito ao calor. Essa daqui eu já acho que casa bem com o inverno, por exemplo, e que vai trazer uma experiência sensorial um pouquinho diferente. Essa construção também da fragrância é um diferencial interessante. E eu acho que é por isso que ela casa muito bem até para ambientes um pouquinho mais formais, tipo escritório de advocacia, para alguma reunião de negócio, enfim, em que você não quer entregar um resultado de fragrância muito acentuado, ou que você vai estar ali como um coadjuvante, por exemplo. Então eu acho que é uma fragrância que casa muito bem nesse sentido, fora todos os outros que eu comentei aqui com vocês. E isso sem mencionar, claro, né, todo o detalhe estético, a robustez do frasco, enfim, a própria embalagem é bem diferenciada, não é aquele formato de caixinha convencional, e tudo isso vai resultar, claro, no preço médio, que nesse caso está em torno aí de R$ 69,90. Isso porque é uma fragrância que entrega, né, um produto que entrega acima da média, volume, qualidade dos ingredientes, o próprio processo de maceração das coisas, dos ativos que eles colocam ali. Se vale a pena, eu acho que não preciso dizer nada. Com certeza vai valer a pena, muito a pena, para quem quer uma colônia mais trabalhada, mais robusta, mas que consiga ainda entregar esse tom leve e versátil. Funciona bem, como eu comentei, né, para rotina diária, trabalho. Pós-banho não gostei tanto, né, mas climas amenos e mais frios eu acho que vai ser uma boa aposta. É uma opção realmente muito interessante para quem busca essas fragrâncias aromáticas com especiarias, mas que não trazem exagero. Eu acho que a colônia tem esse quê diferente, né? Excelente custo-benefício para você utilizar, né, de forma frequente e também para reaplicar ao longo do dia. E para fechar, eu quero saber o que você acha desse tipo de fragrância para o dia a dia, se a colônia realmente faz sentido aí na sua rotina e até se você já usou alguma dessas ou se tem outra que você gosta de usar para você aí no seu dia a dia. Deixa aqui nos comentários porque ajuda no canal e também ajuda muito quem está chegando e quer conhecer e ouvir outras experiências. Joia? Os links de compra das duas colônias que eu trouxe aqui, que eu citei, né, vão ficar na descrição do vídeo com os valores atualizados. A gente é numa peleja aqui para deixar tudo em ordem. Se esse conteúdo te ajuda, te ajudou, né, a entender melhor quando vale a pena usar a colônia, quando é o melhor momento, que horas, enfim. Se inscreve no canal então, que isso dá uma força aqui pra gente e de quebra você consegue acompanhar os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Dá uma olhada que tem sugestão pra você aqui do lado. Um grande abraço e até logo!